Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estamos aqui com um grande amigo meu que me acompanhou desde o começo da minha trajetória aqui na Rewood, senhor Otto Félix. Tudo bem, Otto? E aí, meu caro, tudo bom? Sabe que esse cara aqui viu eu vim do pó, realmente. Acho que a gente se conheceu, sei lá, em 2015, 2016, algo do tipo, não foi isso, Otto? Te liguei pra te enfiar numa roubada, fazer uma casa-cor lá em 2016. Pois é, a gente fez aquela casa-cor em 2016, entrada da casa-cor, você lembra disso, cara? É, e era um projeto todo desconstruído, né? Era uma coisa bem ousada. Nossa, eu vou falar pra você, cara, que eu quebrei a cabeça daquele projeto, porque assim, imagina, nem tanta experiência que eu tinha naquela época. Sim. Em termos de montagem, realmente era um projeto com duas asas gigantescas, com balanços bem legais, cara. Balanço legal, todo desconstruído. E o legado desse projeto que eu acho que foi bacana também, que eu não sei se você lembra. Eu lembro. Que a gente desmontou ele e montou Ele virou uma escola de yoga da Lara Matana, que é uma artista plástica, né? Sim. Dentro lá da galeria dela, cara. Eu lembro. Tá lá até hoje. Até hoje tá lá. E é sensacional, né? Cara. E o legal também foi o revestimento que você utilizou. Eu lembro que era um revestimento novo naquela época, não era? Era um zinco titânio, que era todo revestido, que é igual ao telhado francês, né? Que é aquelas chapas meio galvanizadas, assim. Todo revestido por fora, com som aí totalmente a seco, né? E a gente precisava estancar, porque aquilo era desconstruído, né? Quase que não parava em pé, mas parou. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, pelo menos tá lá até hoje. Mas foi bem legal. Otto, primeiro eu queria agradecer realmente pelo seu tempo de estar aqui e mostrar um pouco dos seus projetos e as nossas peripécias aqui, cara. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, da onde você vem, o que você vê, porque, cara, eu tava olhando o teu currículo aqui, meu Deus, o cara era DJ, o cara foi piloto de helicóptero, plástico, fotográfico. Cara, me fala mais sobre um pouco dessa história aí, cara. Puta, cara, eu gosto da minha história. Eu tô vendo aqui. Eu fiz muita coisa diferente, né? Ao longo da vida aí. E, porra, graças, né, também à oportunidade. Meu pai sempre me deixou muito livre, assim, pra fazer qualquer coisa, né? Mas o que eu lembro é de começar a estudar música muito cedo, piano. Aí era meio obrigado, assim, a ir tocar piano. Mas aí isso passou, né? Isso com 9 anos, sei lá. E aí com 13 anos, cara, eu inventei de ser DJ. Isso é 93, tá? Você então, nascido assim, aonde, Otto? Eu sou nascido, eu e Sig Bergamin, em Mirassol, que é São José, a família de São José do Rio Preto, né? A família da minha mãe. Entendi. Mas aí eu só nasci lá, nunca morei lá e cheguei em Campinas com 6 anos de idade. Entendi. Aí cheguei em Campinas, fiquei em Campinas, aí hoje, claro, tem escritório em São Paulo. Sim. Mas aí eu inventei de ser DJ com 13 anos e aí comecei a tocar e tal, aí fui fazer um curso com um DJ bem conhecido na época que tocava na Pachá, cara, Pachá em Campinas, né? Sim. E aí fui tocar na Pachá com, sei lá, 15 anos de idade e aí eu brinco que eu montei a minha primeira empresa, né, com mais ou menos 14, 15 anos, né? Que a gente queria tocar, então eu tinha um grupo ali que era DJ, né, eu, mais 3 amigos, e a gente queria tocar nas festas, nas coisas, e a gente começou a comprar equipamento para alugar para as festas, que era o único jeito que a gente podia, né, entrar dentro do negócio, E aí, cara, aí tem muita história boa, e a gente fez umas parcerias com os caras que alugavam equipamento para as festas, mas assim, eu ia tocar no DIC, assim, periferia lá de Campinas, aí fazer casamento, festa junina, o que você puder imaginar, cara. Área rural, e aí tinha que chegar lá o cara lá que ajudava a gente nos equipamentos, ele tinha uma Kombi, que a Kombi não subia, né? Então todo mundo, imagina uma Kombi carregada, aquelas Kombi sem carroceria, carregada de caixa de som, e eu e os meus 3 amigos e esse cara dirigindo, na hora que chegava na subida, todo mundo tinha que descer da Kombi empurrando.
Então, cara, a gente passou por várias Puta, ali que legal, cara. período. Poucas pessoas sabem, mas eu também fui DJ, sabia? Eu fiz também, fiz curso. Eu acho que eu fiz até com 17 anos, eu toquei na Pachá, só que era a Pachá de Rio Claro, na verdade, quando eu tinha a Pachá de Rio Claro. Já tive a oportunidade de tocar com o Mora, com o Nakarate, com um Racket Machine, sabe? Foi bem legal, cara. Só que daí você sabe que essa vida aí, ou você se perde, ou é uma coisa que você tem que dedicar muita coisa, né? A gente... Porque aí depois eu fiz uma banda de música eletrônica. A gente produzia música eletrônica, aí nessa época eu já tinha estúdio, né? E a gente fazia música chill out e tocava em rave, basicamente. Então eu viajei o Brasil inteiro, eu toquei em todos os festivais. Puta, que Universo legal. Paralelo, Transcendência, Transformation, tudo, o Brasil inteiro. Puta, que legal. Mas aí o chill out acabou, né? Foi acabando, e aí a gente naturalmente foi parando de tocar. Meu irmão continua tocando, toca até hoje, é DJ. Ah, é? É. Pô, que legal. Mas aí eu parei, né? Aí eu escolhi fazer organização e produção de eventos, aí depois fui fazer cenografia para os eventos, porque eu já conhecia todo mundo, né? Então foi um caminho natural, e eu já estava na faculdade de arquitetura. E aí quando eu me formei, eu já tinha essa empresa de cenografia, né, na época, e a arquitetura foi acontecendo naturalmente, né? E por que você virou realmente arquiteto? Por que você virou para arquitetura, na verdade? O que te encantou, na verdade? O que te chamou a atenção? Cara, acho que desde pequenininho, assim, eu lembro uma das primeiras coisas, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falava que eu queria ser inventor, né? Então eu sempre gostei muito de criar, de dar solução, de pensar no problema. Então, cara, foi para mim uma escolha muito, muito natural. Nunca acho que pensei em fazer outra coisa. E aí, na época, você lembra que você tinha 3 opções, né, pra você escolher na faculdade. A minha primeira era arquitetura, aí depois era psicologia. Psicologia. Que hoje a gente é meio psicólogo, né? E a terceira opção acho que era publicidade, sei lá. Entendi. Mas sempre foi, acho que para mim, um caminho natural, né? Essa coisa da criatividade, solucionar problema, estrutura, botar em pé, para mim é... Puta, que legal, cara. E durante toda essa trajetória sua, quais foram as referências que você pegou e hoje ainda você pega pra fazer e compor os seus projetos hoje? Cara, a referência é sempre pra mim é muito ligado à cultura, né? Então, de todos os lugares, né? Da artes plásticas, da fotografia, muita música, né? Muito poesia. Então tem um monte de coisas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, né? E muita cultura, muita viagem, eu sou o cara que vou num restaurante e peço para entrar na cozinha, para ver como é que tá funcionando, sabe? Então, eu tenho essa coisa do analítica, né? Do arquiteto meio, entre aspas, intelectual, que fica observando, sabe? Passa com a mão assim na cintura, do lado da porta, para ver quanto a porta mede, sabe? Essa coisa meio old school, assim. Então, para mim, essa parte da referência. E, claro, estudei muito, eu gosto de teoria, eu gosto de estrutura. Então, durante a faculdade que eu fui entender o que era arquitetura, porque eu não sabia, né, o que era arquitetura quando entrei na faculdade. Sim. E você foi um dos caras que, assim, primeiro utilizou, na verdade, o produto gerado de madeira, até de madeira laminada colada. E o que, na verdade, como é que você conseguiu o contato do produto? Como é que você entendeu o contato do produto? E como é que foi para você utilizar o material e como está sendo hoje? Cara, eu gosto muito, né, de técnicas construtivas e tal. Em 2011 eu fiz a minha primeira mostra, que foi em Campinas, que foi o Campinas Decor. E aí eu utilizei steel frame, light steel frame, né? Então a construção a seco é uma coisa que eu já faço há muito tempo, que sempre me atraiu e tal. Mas eu acho que eu devo isso, eu e talvez boa parte dos arquitetos da minha geração, acho que é o Jacobsen, né? Que construía com madeira laminada colada. E a gente não sabia direito o que era, e eu ficava vendo aqueles projetos, falava, cacete, como que esse cara faz isso? Quem é que faz isso? E aí eu achei você. Entendi. Eu não lembro exatamente o caminho, mas eu lembro que aí eu fui lá na sua empresa, né? Fui lá na indústria, fui ver como é que era, e eu tinha esse projeto super arrojado, e aí levei para vocês lá pra gente fazer, e aí nessa Casa Cor, que é 2016, né? Sim. E depois disso que a gente conseguiu fazer, na verdade, a Casa EP, né? Que até tem no Arcdale, né? Foi bem legal aquela casa. Sim, a Casa EP acho que já é 2017, foi logo depois, o projeto, pelo menos, né? Que a gente fez o segundo andar, né? Todo em MLC lá.
E ficou lindo aquilo até, tem pouca foto dessa parte da casa no meu site, portfólio. Vamos colocar lá pra turma ver. Não, a gente vai publicar, você pode ter certeza. Mas é uma casa, cara, eu vou falar pra você, pra 2017, uma concepção que foi bem interessante. Até mesmo vamos dar um abraço aí pro Edemir Pinto, né? Que o Edemir Pinto, a gente acabou de fazer o La Estância pra ele, que foi um condomínio que tem ali localizado em Valinhos. A gente fez 7.200 metros quadrados e a gente ganhou um prêmio da Gerdau de sustentabilidade com o picadeiro dele ali. E o Edemir até mesmo, vou até comentar que ele tem um projeto pessoal que chama Pequeno Mundo. Até vou mandar um abraço pro Henrique Perucci, que eu acho que é lindo o projeto dele social, que eu acho que vale muito a pena todo mundo entrar no site, entender, porque é um projeto que realmente capta as pessoas quando estão entre 11 e 16 anos e realmente instrui elas a sair com um emprego ali. É bem legal. Foi na mesma época, né? Que a gente e é do lado da Casa EP. Do lado da Casa EP. Lá ele estava fazendo essa ação dele. É o cara, né? É um cara sensacional, assim, um cara muito inteligente. E quando você leva em consideração da concepção inicial, Otto, como é que você enxerga? Quais são os pontos que você leva em conta, principalmente dentro do programa que o cliente te impõe ou te coloca para fazer dentro do que é ser e aonde é? Como que você imagina isso? Como que você realmente desenha isso? Eu tenho um processo que é um processo meu, que é um processo até solitário, assim, que eu escrevo o projeto, né? E eu escrevo, assim, palavras meio soltas. Então o cara vai numa reunião de briefing comigo, ele vai falando, eu vou anotando palavras soltas, tipo, o cara tem preocupação, sei lá, com segurança, então eu escrevo lá, segurança, limpeza, sensação de qualquer coisa, e aí essas palavras, elas me dão materialidade. Então a concepção para mim, ela vem muito da sensação que o material traz para aquela pessoa específica. Contar um exemplo que eu sempre gosto de dar, de uma casa que a gente fez, que a pessoa, né, o cliente, ele tinha uma sensação de insegurança muito grande, né? E aí, claro que ele não fala isso declaradamente para mim, né? E aí você vai percebendo na conversa, eu vou entendendo que ele é mais tímido, ele tem a preocupação muito da limpeza, dessa questão da segurança, e aí a hora que eu vou fazer o projeto, eu crio um mecanismo dentro do espaço físico para que isso possa dar conforto para ele. Por exemplo, você passar por várias portas para você entrar dentro da casa. Isso vai gerando uma sensação de segurança nele. Aí, para chegar no living da casa, eu coloquei um jardim, tem a garagem, aí passa por uma sala, aí depois tem um jardim, aí depois chega no living. Então isso o espaço físico, para mim, é 100% sensação, né? E aí você conseguir ter essa subjetividade, né, o arquiteto, né, consegue visualizar isso, eu acho que esse é a grande questão do arquiteto, né? Então eu vou trazendo materiais e organização de espaço físico para trazer a sensação que aquele cliente procura. Cara, isso é muito legal, hein, Otto? Isso é legal. Isso o Edemir, deixa eu te contar a do Edemir, que é muito boa também. Puta, isso é muito legal, cara. E até ia perguntar pra conta que eu dei, cara, sensacional. Bom, a história lá do briefing do Edemir foi muito legal também, né? Porque o Edemir morava numa casa, ou mora, né, até hoje, uma casa muito grande, e aí ele foi reformar essa casa. E aí ele alugou uma casa no mesmo condomínio lá para esperar a reforma ficar pronta. Ele alugou uma casa, se não me falha a memória, de 500 metros quadrados lá no mesmo condomínio. E aí quando ele veio me procurar para fazer a casa, que é uma casa de campo, né, a Casa EP, ele falou, nossa, eu tô adorando morar nessa casa de 500 metros quadrados porque eu fico mais perto da minha família. Que a outra casa era muito grande, né? E aí eu falei, nossa, que legal isso, mas quantos quartos você precisa, né? O que você quer nessa casa? E ele só falava que ele queria ficar perto da família dele, né? E aí a Casa EP, o que ela é? Ela é uma caixa aberta, inteira de madeira, ou seja, uma caixa dentro de uma outra caixa, é como se fosse um abraço. E de todos os lugares que você tá na casa, você vê todo mundo que tá na casa. É uma casa que ela tá suspensa. Sim. O terreno é muito grande, né? Ela poderia estar no chão, mas é uma casa que está suspensa.
E dentro dessa caixa, por exemplo, tem um pé direito duplo que tem a sala de TV do lado de cima. Mas quem está na sala de TV em cima vê quem está embaixo, quem está embaixo vê quem está em cima. Ou seja, não existe separação. O propósito dessa arquitetura foi justamente as pessoas estarem sempre em contato umas com as outras, mesmo que visualmente, sabendo onde elas estão na casa. Então a casa é isso, é uma caixa aberta com conexões visuais. Nossa, cara, que legal, cara. Eu vou falar pra você que eu falei com ele acho que uns 4 meses atrás e ele ainda mora nessa casa e ele fala que ele adora, e ele é a mulher dele, adora ficar naquela casa, eles não abrem mão por nada daquela casa, cara. Ah, que legal. Eu fui no lançamento lá do La Estância, fazia tempo que eu não falava com ele, mas não conversei muito com ele sobre como a casa tá, mas eu imagino que ele gosta, ele sempre fala muito bem, até mesmo quando eu tava falando com ele, eu falei assim, Edemir, você sabe que sua casa tá no arco dele? Ele falou, não. Falei, chama Casa EP, e foi eu que fiz, ele nem sabia que tinha eu que se... Porque, cara, fazia muito tempo, mas eu vou falar pra você que ele falou que a casa tá fantástica, que ele adora ficar naquela delícia, casa. Aquela casa E eu até ia perguntar pra você, e quando você faz e procura esses sentimentos, a qual você falou, aonde o cliente, na verdade, tenta passar e você tenta passar pro cliente, porque eu achei sensacional a forma de você contribuir com isso, o que te traz a madeira? Aí pra mim é uma palavra que eu gosto muito de usar, que é atávico, né? Ou seja, da terra. Para mim, a madeira, cara, para mim não existe arquitetura sem madeira, né? Todos os meus projetos têm ou construção com madeira ou muita marcenaria, né? Não gosto, não me sinto, eu, pessoalmente, bem numa casa, sei lá, toda branca, né? Então, isso para mim... Não consigo nem imaginar. E aí a madeira eu acho que ela pode ser a versatilidade muito grande, né? Ela pode ser uma coisa muito rústica, uma coisa muito medieval, uma coisa muito sofisticada, uma coisa, qualquer coisa, né? A madeira ela pode transformar o ambiente do jeito que você quiser. E junto a isso o meu gosto por estrutura, né? E aí junta, né, a estrutura, a solução estrutural e a própria estrutura é o interior da casa, pô, perfeito, né? Para quem é do forma, segue a função. Com certeza, com certeza. E dentro do que você já trabalhou, na verdade, acho que você já tem, como você tem já utilizado bastante madeira, você já deve ter trabalhado com madeira tropical e madeira serrada e madeira laminada colada, sim, né? Como você enxerga que das dificuldades de cada um, até mesmo da melhoria de cada um, que cada um te entrega, na verdade? Aonde que o produto engenheirado se sobressai entre os outros, comparado até mesmo com o concreto e com o aço? Para você, dentro dos seus trabalhos de concepção. Não, acho que a grande diferença, primeiro, é o cálculo estrutural, né? Você ter uma coisa profissional, uma coisa calculada, aí a gente recebe essa estrutura, a gente compatibiliza a estrutura com elétrica, hidráulica, ar-condicionado, etc. Então isso já é um grande passo, né? Um grande compatibilização BIM, né? Exato. Então, ou seja, não existe isso, né? Com certeza. É projeto de verdade, né? Sim. A gente tem um restaurante em Campinas, que chama Da Autora, que a gente fez com PQA natural, e aí primeiro que não tinha ninguém para calcular isso daí, aí eu fiz empiricamente, né? Sim, falei, sim. Vamos botar aqui uma viga de 55 centímetros, que é que eu acho que vai passar. Sim, sim. E aí fizemos o projeto, as vigas acho que tinham, sei lá, 4,5 metros no máximo, e aí, claro, depois botamos para um calculista fazer o cálculo e passou, né? Mas se é na MLC, é outra coisa, né? É muito mais rápido, muito melhor desenvolvido no sentido técnico, né? Sim, da estrutura. Sim, sim. E dos seus clientes, Otto, quanto que representa a palavra sustentabilidade para eles? Eles procuram isso e sustentabilidade é uma virada de chave ou não? Tem gente que procura e tem gente que não cai na conta, né? É igual a conta do reaproveitamento de água de chuva. Sim. Né? Eu quero reaproveitar água de chuva, mas só faz sentido se durante todo o período de estiagem você tiver água para usar. Ou seja, a gente está falando de 25 mil litros, tudo bem? Porque só para uma caixa d'água ali para você regar, não dá, entendeu? Então tem que fazer sentido. Mas,
Cada vez mais eu acho que sim, o pessoal está preocupado com isso, mas não é a primeira coisa que eles, né, que os meus clientes pelo menos me pedem. Eu quero uma construção energeticamente eficiente. Eu falo, obviamente, olha, vamos fazer assim, que isso aqui economiza 200 vezes a energia de uma construção convencional. Aí você fala, nossa, é tudo isso? Eu falo, é tudo isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, mas você procura materiais mais sustentáveis para que você possa realmente compor aquilo com... Não, o meu esforço é desde a primeira casa que eu fiz, assim, foi em 2011, construção a seco, né? Então eu sempre tento, olha, vamos fazer uma construção a seco. Hoje existe isso, isso e isso, e a madeira é o nosso DNA, né? Sim. E eu acho que ela, eu não sei, cara, eu percebo que vou usar a palavra moda, mas né, eu acho que tá bem visto essa construção com madeira, eu acho que isso tem ganhado força no Brasil, porque é lindo, porque é técnico, por tudo, né? Eu acho que principalmente das coisas que você falou, a compatibilidade e a certeza do produto, seja na sua repetibilidade de resistência, ou até mesmo na sua capacidade de precisão, eu acho que tem aderido muito o mercado, principalmente no sistema de construção a seco, que é o que a gente tem realmente atuado, que não tem como se falar que a madeira laminada colada, o produto engenheirado pelo próprio nome diz, é uma construção que não é seco, né? Mas acho que de forma geral, pelo o método de atuação e a forma de como ter trabalhado e também ter nascido dentro de uma tecnologia onde o mercado... Porque não adianta nada você ter, por exemplo, a Reud trabalhando em BIM e você não ter a hidráulica elétrica desenhada da mesma forma. Então o mercado também tem acompanhado isso e eu acredito que existe esse time a qual a gente está vivendo que se encaixou muito bem na moda. Porque entenda que a madeira laminada colada, a primeira indústria de madeira laminada colada foi a Laminarco em 1960. O cara tava décadas na frente da tecnologia e não colou, porque acredito que existia outras tecnologias que deveriam ser desenvolvidas para suprir a necessidade. Dentro da necessidade que a gente está hoje tendo no mercado, ela tem se enquadrado muito bem, até mesmo em projetos como residencial, predial e comercial, entre outros. E tá caindo um pouco, né? Porque o pessoal faz sempre as mesmas perguntas, né? Mas a manutenção. Mas isso vai durar? Não vai... Pega fogo. Então as perguntas, as dúvidas, né? São sempre as mesmas, né? Eu entendo que existe essa... vamos dizer assim... esse entendimento do mercado, que cada vez mais, por sinal a gente está em Pinheiros, estamos aqui pertinho do primeiro prédio de Massive Timber do Brasil, ali de 4 andares feitos de laje, pilar, viga e parede em madeira, né, que ali já vai dar 5 anos ali daquele projeto, né, então eu acho que cada vez mais tem esse entendimento, mas eu acho que ainda a gente vem de uma cultura portuguesa de utilização da alvenaria, né, do concreto, até mesmo grandes referências que a gente tem como arquitetos utilizando o concreto e sua forma, e a forma de trabalhar com a madeira é uma coisa diferente. E aí eu volto a pergunta para você, você teve professores de arquitetura que te deram condições ou até mesmo te passaram de como desenhar ou concepcionar com madeira? Sim, tive um professor na aula de estrutura, né, era uma classe só de estruturas, que ele ficava fazendo a gente fazer casas em madeira e fazendo as maquetes em madeira. Pô, aí sim. Qual que foi a faculdade? Isso é sensacional. Eu fiz o NIP lá em Campinas. Puta, que legal, cara. E assim, a minha turma de professores, cara, todos saíram depois e foram fazer o primeiro curso de arquitetura da Unicamp, né? Então os meus professores foram espetaculares. E esse cara, Mário, se não me engano o nome dele, eu gostava, adorava maquete, né? Então eu ficava lá, botando as pecinhas de madeira balsa, porque já comprava ali nas bitolas certinhas, né? E ficava testando a maquete estruturalmente, né? Então eu aprendi a estrutura desse jeito, fazendo maquete. Cara, isso é um diferencial gigantesco. Eu acho que todo arquiteto deveria ter essa oportunidade de trabalhar nessa concepção de madeira, porque faz toda a diferença. Eu acredito que isso fez, pelo menos, ou faz para você até hoje toda a diferença, né? Sim, para mim é o melhor jeito de você conseguir entender a estrutura, né? Sim.
fazendo maquete, botando o dedo lá, o esforço tá aqui, ó. Vocês faziam ponte de macarrão também? Fazia ponte de tudo. Que legal, cara, que legal. E a gente tem um case muito legal, né, Otto? Até mesmo, eu quero que venha de você, na verdade, contar um pouco dessa história desse case, que assim, a Casa Celeiro tem aparecido cada vez mais em vários projetos, até mesmo agora, acho que recentemente foi gravado alguma coisa lá, acho que você pode explicar até melhor, mas acho que é um case que tem chamado bastante atenção em termos de concepção e de utilização da madeira. Mas me fala mais sobre esse projeto. Cara, a Casa Celeiro é um dos projetos também que eu acho que eu tive muita sorte de poder fazer, né? Primeiro que os clientes são incríveis, são grandes amigos hoje, e a história da Casa Celeiro é uma história também muito longa, porque, imagina, uma Casa Celeiro não nasce como uma Casa Celeiro, a vontade do cliente era outra. Era, sei lá, ele queria uma casa mais italiana, uma coisa um pouco mais tradicional. E aí, a Rosana é artista plástica, né? Eu falei, mas Rosana, vamos mais por aqui, vamos mais por... Aí a gente ficou vendo referência, sei lá, 6 meses vendo referência. E aí ela foi viajar, acho que para a Itália também, e começou a ver essas barn houses meio no campo lá na Itália. E a gente foi chegando junto nesse lugar de fazer uma casa que parece um celeiro, só que assim, uma arquitetura contemporânea, que abrigasse obras de arte, e eles têm cavalos também e tal. Então, assim, casou todos os conceitos, né? E aí a casa, ela é uma tesoura que se repete, né? Ou seja, estruturalmente é algo muito simples. Aí é claro que a gente desenhou uma tesoura diferente, né? Que ela tem aquela trava no meio, que é basicamente para dar ritmo e para descer um pouco, porque o pé direito tem 8 metros, né? Então acho que ela dá volume no teto e faz isso ficar mais aconchegante, né? Não ficar solto o teto. Na verdade, vou falar para você que aquela concepção, Otto, assim, foi em termos de custo-benefício e concepção estrutural foi muito boa, porque a repetibilidade dos pilares, que por sinal os pilares são duplos, e aquele elemento a qual trava da mão francesa permitiu com que o vão que a gente venceu ali, e com a altura da viga, feita em madeira laminada colada, com a melhor esbeltez, por causa da repetibilidade dos pilares. Aquele case de estrutura é um case que deveria sim, por sinal que você falou da Barn House, que hoje em dia já está sendo, vários arquitetos querem fazer as Barn House que chegou, eles querem agora desse conceito interessante, e a Casa Celeiro é sim utilizada para muita referência. Sim. E eu quero que eles entendam que é um sistema pórtico, mas ele é interessante porque ele se repete ao longo do tempo e ao longo de todo o comprimento da peça a cada 1,5 metro. E isso é o que faz o sistema pórtico funcionar da melhor forma. E é modular, né? Aí todos os quartos, tudo ali acontece dentro daquele módulo. Um projeto muito legal, e a gente junto, né? Eu lembro na época a gente fez uma super engenharia para chegar em custo, né? Sim. Aumentamos o vão, aumentamos o módulo, né? Para diminuir seção. A gente fez uma engenharia grande lá e chegamos, né? Numa viabilidade muito legal. E, claro, uma casa, né, grande, o pavilhão eu não lembro de cabeça, sei lá, tem 25 metros, né, aquele pavilhão. Não, é grande. Na verdade, eu lembro aquele projeto que a gente fez, acho que em 2017 ou 2018, algo do tipo. A casa foi sair, o quê, em 2019? Não, a casa saiu, sei lá, faz uns 2 anos. Ah, talvez, verdade, 21, imagina. 22. Aí eu demorei 1 ano para fotografar. Aí a gente gravou o especial da Sandy de 40 anos lá. Que legal, que legal foi isso então. É isso daí, que legal. Isso aí também foi aquelas coisas. Eu tenho um amigo que trabalha no Som Brasil, lá na Globo, é diretor lá do Som Brasil. Aí ele me ligou. Tô precisando de uma casa para gravar a Sandy, especial de 40 anos. Eu falei, cara, tem uma casa que acabou de ficar pronta, que eu acho que é a cara da Sandy. E a Casa Celeiro, ele falou, mas não é muito longe? Eu falei, não, cara, é aqui perto de Campinas e tal. Aí ele falou, a Rosana é minha amiga.
Ou seja, o cara me ligou e ele conheceu a proprietária da casa, sabe? Sei. Fechou ali por inteiro. Fechou por inteiro e aí deu super certo. A Rosana, claro, topou, porque eu não sei se você já participou dessas coisas, mas uma gravação de um especial, e a gente tá falando de uma equipe de, sei lá, 50, 60 pessoas. Imagino. É uma loucura, né? Locação, sei lá, uma semana de locação, ou seja, o proprietário da casa praticamente tem que sair da casa, Sim. então... tem que mudar a casa inteira, né? Mas aí eles fazem tudo, assim, a equipe, um trabalho, é uma loucura, cara, eu nunca tinha visto, assim, uma produção desse tamanho de perto, é muito legal. Não, deve ter sido, e outra, e eu pergunto para você, como é que foi o entendimento das pessoas dentro da casa? Então, aí que, puta, o arquiteto pira, né? Porque você vê uma casa que foi, né, uma concepção feita por uma coisa ali, virar palco de uma outra coisa, ou seja, transformou o uso daquilo. Literalmente um palco. Literalmente um palco. Que aquilo foi muito bem utilizado de uma outra maneira, sem contar a acústica, né, que ficou incrível. Que legal, cara, eu não sabia disso, pô. Eu fui na gravação, foi muito legal, cara. Ou seja, como que o espaço físico dá voz para as coisas que são diferentes acontecerem no mesmo lugar, né? Pegar, sei lá, o MASP aqui da Lina Bobardi, que é um grande exemplo, né? Embaixo do MASP ali, você tem tudo, tem a feirinha, tem manifestação, é o que a gente chama, um professor da faculdade chamava de pracialidade. É o espaço livre que pode abrigar e acontecer o que tiver que acontecer ali. Uhum. Então pensa, sei lá, numa favela, o espaço que não é ocupado na favela. Campo de futebol, certo? Sim. Ali é onde tem a pracialidade daquela comunidade, né? Então ali as pessoas se reúnem, ali faz a feirinha, ali a coisa acontece, né? E aí, numa escala um pouco diferente, eu vi isso acontecer com a Casa Celeiro, né? Pô, virou um palco, virou uma gravação, cara, muito legal essa pluralidade, assim. Pra mim, quando eu vi os vídeos, na verdade, que você tava postando e tal, não sei o que, eu achei sensacional, cara, e isso é muito legal, porque aquela casa, ela é feita em madeira laminada colada, em pinos, forro de pinos também, e recebe a telha shingle, né, que remete muito, e aí você tem grandes átrios ali de aberturas, tem 2 jardins dentro da casa. Muito legal. A gente faz muito isso, né, o pavilhão principal, 2 jardins, um em cada ponta, para aí depois acontecer quartos para um lado e talvez quartos para o outro. E a sensação das pessoas realmente que nunca tinha visto aquele material? Me conta. Não, o Chororó ficou louco. As pessoas falam, nossa, o que é isso? É uma coisa, cara, a hora que você entra ali na nave principal com 8 metros de altura, com aquela tesoura se repetindo, assim, cara, só quem entrou lá dentro para entender o tamanho, né, da força ali daquela arquitetura, né? Sim. E dentro dos projetos que você já fez, Otto, quais são os seus favoritos? Cara, é difícil falar, né? Sempre filho, né? Filho é filho. E a gente tem desenho de objeto, né? Ou seja, coisa muito pequenininha. Estamos fazendo prédio hoje em Balneário Camboriú com a FG. Tem projeto urbanístico de condomínios horizontais de 5 milhões de metros quadrados. Então a gente tem muita coisa diferente, né? Mas muita casa, né? Muita casa. Mas a maioria é residencial? Maioria residencial, sim. Os prédios que a gente está fazendo agora também residenciais. Não tenho assim, cara. Eu acho que esses 3 que você citou são projetos importantes ao longo da minha carreira. Sim. A reforma da fachada do Teatro Castro Mendes, Teatro Municipal de Campinas, foi eu que fiz também. Sim. Infelizmente, prefeitura não dá manutenção, não constrói a coisa muito direito, né? Mas foi um projeto também importante para minha carreira. Acho que tudo, né, cara, é uma somatória, e eu sempre investi muito, né? Porque como que você sai de uma família que não é de arquitetos, de uma família que não é uma família rica, para chegar a fazer projetos, né, da escala que a gente faz. Você é muito investimento, né? Investimento em tudo, em assessoria de imprensa, em casa-cor, em publicação, enviar, tudo, né? Você vai formando esse brand, né? Essa história
E essa história é feita desses projetos, né? Pequenos, grandes, médios, ao longo do tempo. Então não tem, para mim não tem assim, ó. Seu escritório você fundou quando, Otto? 2005. Ano que vem 2005. faz 20 anos. Vai ver 20 anos. Eu sempre falo que a vida, na verdade, cara, é uma questão da gente acreditar do que a gente vai até o final. Saiba que todo caminho que a gente faz e traça vai ter seus altos e baixos, mas o quanto que a gente, na verdade, acredita e põe fé naquilo, que eu acho que é o que faz todo o diferencial. É persistência, né, cara? Não tem segredo. E assim, a arquitetura é long shot, né, cara? Você construir um portfólio, para isso ser reconhecido, para isso ser publicado. Não existe um arquiteto que fica conhecido de uma maneira muito rápida, né? O cara precisa de muito tempo, né? Aí você pega, sei lá, a Zaha Hadid, né? Começou a ficar conhecida com mais de 60 anos. Não tem assim muito um caminho curto, né? A arquitetura é tempo, é persistência, né? E aí é isso. É o entendimento, é as soluções, e daí você chega onde você consegue através de todo o know-how que você adquiriu por todo aquele processo que você passou. Né? Exatamente. E aí agora a gente está numa discussão sobre a inteligência artificial, né, dentro da arquitetura. Uhum. E o quanto isso vai mudar, eu acho que talvez a velocidade dos projetos, né, mas, pô, e o cara se sentir lá dentro, o cara saber como se aquilo vai agradar, se não vai agradar, cara, isso é experiência. Né? Eu não acho que ele vai conseguir substituir, porque a arquitetura é uma coisa que é muito sentimento, como você próprio mesmo fala, e aquilo é muito difícil de você mensurar, na verdade, e captar todas as informações a qual... Eu acho que aquele óculos que a Apple fez, aquilo vai ter muito utilização para arquitetura. Nem lembro o Vision Pro lá que eles estão fazendo lá. Não tive a oportunidade de pegar aquilo, mas eu acho que aquilo vai ser uma grande ferramenta, na verdade, de desenho, eu acho. Até mesmo para você visualizar, imagina você entrando num modelo BIM de uma casa. Não, isso já existe, né? A gente usa o óculos de realidade virtual para apresentar projeto há uns 6, 7 anos. Ah, sim, mas imagina você entrando naquele e tendo toda essa possibilidade de execução. Eu acho muito legal. Não, é super legal. Eu acho muito legal. Mas eu acredito muito na indústria também, né? Porque a mão de obra está cada vez mais difícil, né? E com inteligência artificial, com toda essa tecnologia, cara, a indústria vai se dar muito bem, né? Ah, sim. Essa profissionalização da construção... Esse é um caminho sem volta. Sem volta. Otto, simplesmente assim, até mesmo uma pergunta que eu vou fazer para você, mas para mim também é um caminho sem volta. A industrialização da construção civil é um caminho que, assim, não tem mais para onde você ir. Hoje a gente tem um déficit de casa muito alto, a gente precisa de ser mais rápido, mais industrial e, além disso, ser mais eficiente na descarbonização do uso do CO2 para que as mudanças climáticas acontecem menos. E entendo eu, através e não somente da tecnologia de madeira, mas produtos derivados de tecnologias com fontes renováveis, é o caminho sem volta porque a gente tem que realmente andar. E isso tem falado do mundo inteiro, na verdade, né? Não, sem dúvida nenhuma. E um dos grandes vilões é a construção civil, né? A construção civil responde a 39% da emissão de CO2. É uma coisa, assim, gigantesca, sabe? Então, em termos do... E aí as pessoas falam do carro elétrico. Muitas poucas pessoas sabem de onde vem a energia para alimentar o carro elétrico. Né? Então, assim, a construção civil, você já realmente capta aquele elemento da madeira e, na verdade, madeira é carbono acumulado, né? É puro simples carbono acumulado, e depende muito do arquiteto e seu uso da utilização, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E quando falando em utilização, quando você propõe um produto, uma casa de madeira, por exemplo, para Nadai, ela que mesmo que já teve contato fora e já teve... Como é a aceitação do produto gerado de madeira para um cliente daquele? Ah, não, ali é muito tranquilo, né? Porque são pessoas muito cultas, né? Eu acho que foi bem tranquilo nesse quesito. Principalmente que também ela toda envelopada com a shingle por fora, né? Então não teve muito, a água e o sol, não teve nada disso. Mas ainda existem clientes que ainda têm seu preconceito. Ah, não, tem muito cliente que tem preconceito, claro. Muito. Acha que vai ter que dar manutenção. Aí eu até...
explico, né? Olha, é só na América Latina, né, que o povo fica invernizando madeira, tá? O deck você deixa oxidar e vai ficar cinza e é assim que ele é bonito. Eu acho que as pessoas ainda não entendem. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, como é que o comportamento do material ao longo do tempo, né? A pessoa está muito acostumada com o concreto, que não pode ter uma trinca, uma fissura, e quando a gente vai para prédios, principalmente para edifícios, e por sinal até mesmo o predial que você falou que você está começando agora, até mesmo fazendo os prediais, né? Eu acho que é um grande mercado ainda que tem que se abrir com o produto de madeira, sabe? Sim. Hoje a gente tem recebido muitos clientes com a intenção de fazer prédios, até mesmo prédios de 8, 9, 10 andares, a gente tem orçado, e eu acredito que no Brasil ainda vai aparecer mais alguns prédios nessa capacidade, mas o produto em si tem que se enquadrar dentro do que é realmente... Eu acho que o produto está evoluindo no sentido de cada vez mais pessoas utilizando, né? Ou seja, vai ter uma eficiência de custo cada vez melhor, né? E aí, cara, né? Quem que vai fazer casa em alvenaria? Não é possível. Eu acho que não é nem custo, cara. É uma questão de realmente entendimento. Eu acho que por ser um produto industrializado, quanto mais você fabrica, mais você vai ter um melhor custo-benefício. E quanto mais você tiver na praça ou tiver a possibilidade de visitar os cases, você vai ter mais contato e entender, na verdade, o material que você está trabalhando no final. Mas essa mudança desse paradigma, dessa cultura é com o tempo, né? Sim. Mas tem muita gente que tem medo ainda, né? E tem gente que eu faço a concepção para ser uma casa toda em madeira, e aí o cara às vezes fica com receio e faz o térreo em alvenaria e faz só o segundo andar em madeira, né? Isso é bem comum também. E como você visualiza o uso da madeira engenheirada, seja por laje, pilar e viga, seja no residencial ou seja no predial? Você que está direto em contato com os clientes. Como eu? Visualiza o uso ao longo do tempo. Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é cada vez mais casas em madeira, cara. Eu não vejo andar para os lados, sabe? Eu acho que isso está se popularizando. Acho que tem esse preconceito ainda, mas isso vai minimizar, né? E aqui no Brasil é isso, sempre começa pelo super alto padrão, né? E aí depois vai popularizando, né? Daqui a pouco o pessoal, Estados Unidos, né? É super... Tudo wood frame, absolutamente normal, né? Pelo contrário, não se faz casas em alvenaria. Pois é, exatamente. Até mesmo tem grandes empresas agora apostando no sistema de wood frame para construir casas de Minha Casa Minha Vida, sabe? Bem legal. Eu acho que o mercado tem crescido realmente, e a gente tem visto isso não somente no nosso mercado de alto padrão, mas também de médio baixo padrão. A hora que chegar no médio baixo, porque eu acho que ainda tem muito preconceito, né? Porque a Minha Casa Minha Vida, o cara quer o sólido, né? Ele tem essa coisa, né? Eu quero dar soco na parede, não é isso? Exato. Exatamente. Mas vai mudar muito, cara. Na minha visão, cada vez mais todo mundo tá usando madeira, né? Legal, cara. Otto, tem mais uma boa pergunta pra você, cara, e a gente tá falando disso o tempo todo. Mas afinal das contas, Otto, o que é arquitetura pra você? Cara, eu tento responder essa pergunta todo dia, eu não consegui ainda, tá? Mas pra mim a arquitetura, eu acho que tem várias... Cada dia que eu acordo eu penso diferente, né? Mas para mim a arquitetura é essa coisa dessa sensação, né? De você entrar no lugar e se sentir bem. Para mim a arquitetura também é absolutamente tudo, né? Se você for pensar lá, o Homem das Cavernas, né? O ato do cara se esconder lá numa caverna porque era perto do rio é arquitetura, ele está solucionando o problema, né? A rua, a calçada, né? A cidade, ou seja, tudo é arquitetura. Não tem como... a solução do problema da cidade, da logística, é tudo arquitetura, né? Então o arquiteto urbanismo é esse cara que está preocupado com a humanidade, né? E como que isso funciona, e independente se é bonito, se é feio, né? Então assim, a solução do problema, em primeiro lugar, né? Entender que tá tudo faz parte do todo e é das pessoas, né? A fachada da sua casa não é a sua fachada, todo mundo tá vendo aquilo, entendeu? Exatamente, então você faz arquitetura para a cidade, né? Você faz arquitetura para o outro.
A arquitetura é pensar no próximo. Para mim, tá diretamente relacionado com isso daí. E aí, claro, né? Para citar Lelé e Niemeyer, né? A arquitetura é obra, o arquiteto é artista. E Niemeyer sempre fala, pô, tudo bem, tem que funcionar, mas se for feio é uma bosta. Sim. Sabe que eu vi acho que outro dia ele falando isso exatamente, da boca dele. Mas se for feio é uma bosta. Dá pra entender a arquitetura do jeito que você quiser, cara, mas pra mim é pensar no outro em primeiro lugar. Com certeza. Cara, queria agradecer muito pelo seu tempo, muito mesmo, foi uma ótima conversa. Gente, Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí com todo o nosso conhecimento aqui. Curtam, sigam e comentem aí. Obrigado mesmo, viu, Otto? Valeu, cara. Obrigadão. Bom papo aí. Valeu, obrigado.